Todos bem? Estamos aqui abrindo mais um episódio do Spancast. Hoje nós estamos aqui com o nosso colega e amigo Furtado. Furtado, quem é você? Bela pergunta essa, quem sou eu? Vale muito ter essa resposta. Eu posso contar como foi a minha trajetória de vida, né? Nasci no interior de São Paulo, em Itapetininga, cresci, tinha um sonho de me desenvolver, me tornei engenheiro, que era um sonho. Fui trabalhar em grandes indústrias, né? De siderurgias e minerações. Fiz uma carreira de 35 anos de executivo. Lá pelos 50 anos eu imaginei fazer uma transição de carreira. Me tornei coach, me tornei conselheiro. Hoje sou conselheiro de algumas empresas. E o foco hoje na minha vida é como que eu trago contribuição para as pessoas, como que eu ajudo as pessoas e as organizações a melhorarem, usando minha experiência, meu conhecimento em grandes empresas, por ter passado por diversas áreas, diversas empresas e aprendido um pouco. E o interessante é que nessa transição de carreira eu virei júnior de novo, então eu estou aprendendo de novo e ensinando algumas coisas para as pessoas. Isso é muito legal. É a jornada que todo mundo fala do lifelong learning, né? A vida é uma jornada constante e essa jornada tem todos esses caminhos e vindo e muda de carreira e muda de, enfim. E isso é interessante, Dória, porque eu cresci, né, numa família em que meu pai teve uma única profissão, numa única empresa, a vida toda, até que se aposentou. Eu já tenho 3 ou 4, mudei várias vezes de empresa e já tenho 3 profissões diferentes na minha vida, mais novo que o meu pai, né? E eu acho que esse movimento de mercado, né, de você aprender constantemente, né, e se desenvolver o tempo todo, trocar de profissão ao longo da vida, algo que vai ser natural e mais frequente no trabalho do futuro. Que bom. Né? Bom, com tanta experiência aqui dentro, vamos para o assunto que nos conecta hoje aqui. Legal. E nós estamos falando de uma tendência. Então, nós estamos falando de uma tendência que não sei se é tendência, se é um mundo, mas a gente está falando muito que as organizações hoje elas estão pensando no que a gente fala o customer centric, ou o cliente como centro de tudo. E é um tema que vocês vão ver muito hoje entre os RHs, entre as estratégias, entre o futuro das organizações, dessa maneira toda que foi ensinada para a gente na escola. É engraçado, né? Mas isso aí parece que a gente já existe há bastante tempo, né? Isso não é novo, cara. Isso me remete, quando a gente estava pensando no assunto, me remete à minha infância. Né? Tinha lá os Secos e Molhados do Seu Manuel, perto da minha casa, onde a gente fazia compras e marcava todas as compras em caderneta, e ao final do mês você ia lá, somava a caderneta e pagava, né? Então eu ia sempre fazer alguma compra para minha mãe, eu chegava no Seu Manuel e eu via uma plaquinha, sempre lá escrito, o freguês sempre tem razão. Isso me traz uma memória muito interessante, porque o Seu Manuel era um cara interessante, ele conhecia as pessoas do bairro, ele conhecia seus clientes, ele sabia os hábitos, as dificuldades, as vontades, os desejos, e ele ia ajustando o armazém dele conforme os seus clientes. Então, quando ele coloca lá, o cliente tinha razão, na realidade, ele já praticava o customer centric, mesmo o Seu Manuel não falando inglês. É bem interessante. E a gente várias vezes fala, né, de assim, o importante é o cliente, ele sempre tem razão. E aí a gente volta um pouquinho assim, nem sempre, nós precisamos ter uma relação harmônica. Mas não é isso que a gente está falando. A gente vai para um pouco mais profundo, né? Porque quando você fala o cliente como o centro, é mais ou menos assim, você está na sua cultura, que você está atento para ele, para os comportamentos dele, para as necessidades dele, você está antecipando coisas que você, conhecendo ele, vai fazer. Seria, de repente, lá no nosso... lá no Empório, que a gente está falando, e fala assim, você está precisando de um pouco mais de farinha hoje, ou você precisava levar hoje alguma coisa. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Eu te conheço, né? Só que hoje, no mundo que a gente vive todo tão digital, de repente, esses mecanismos todos aí, não é assim que faz quando você vai comprar alguma coisa e o cara oferece para você o que você está precisando. Você fala, né? São empresas hoje que estão aparecendo com a tecnologia com essa visão, onde
o consumidor é o centro, né? Quando você é um cliente de uma rede social, parece que você é o produto, mas você está no centro. Quando você vai comprar alguma coisa na rede, você é o centro. Quando você vai numa loja e entra na loja, as pessoas fazem coisas com você, você fala assim, é isso? Né? Eu noto que a gente só precisa ter... A gente fala de ouvir, né? Ao invés só de escutar o tema ou a frase, mas eu ouvir com mais essência o que quer dizer isso do centro, do usuário, né? Se perguntar. Isso que você traz, assim, é bem interessante, porque as empresas em si se fecharam nelas mesmas, né? Ou focaram no seu produto, nos seus processos, otimizando seus processos, reduzindo o custo, fazendo produtos mais e mais modernos, só que não colocaram as necessidades do cliente à sua frente. Não era principalmente o primeiro foco, né? Fizeram, a indústria transformou o mundo e ofereceu produtos maravilhosos, né? Acontece que com a evolução as pessoas começaram a ser mais exigentes e ter muito mais informação, né? Na nossa era de transformação digital, de dados, de informação, né, está à disposição do indivíduo muita informação, né? Se você for comprar um carro hoje, você consegue fazer uma pesquisa de valor, modelo, disponibilidade online, ao mesmo tempo dentro de uma loja, né? Eu não sei nada. Você vai numa loja de comprar um tênis, de repente o cara que está atendendo, você sabe mais que ele sobre o tênis, né? Ele Exatamente. olha para você e fala, né? É. A informação Aí você mudou. fala aqui, você fala, olha, não, esse tênis custa R$ 500, mas eu estou aqui num site que me entrega amanhã na minha casa por 350. Você está com a loja física, a loja digital. O cara tem muito mais informação, né? Modelos variados, cores diferentes, né? Como que você captura esse cliente? Como que você trabalha diferente um cliente que é muito mais bem informado? E me remete um pouco isso que hoje a relação está muito mais individualizada do que coletiva. Antes você falava assim, você tem um produto para vender ele numa prateleira para um público tal. Hoje, de repente, o centro da pessoa é que é o consumidor, é você. A relação é o que você quer, né? Aquilo, vamos fazer tudo sob medida para ele, não o Exatamente. momento que tem E aí hoje. as empresas que têm sucesso atualmente e terão sucesso no futuro são aquelas pessoas que estão preocupadas em entender quem são essas pessoas, quais são os seus desejos, quais são as suas oportunidades, o que elas querem e como que eu customizo isso. Vou provocar então. A gente abriu esse leque todo para acho que a gente se sentir meio importante no meio de tudo isso. Mas vamos trazer para uma realidade hoje que a gente vive na Spend. Uma empresa que se propõe a desenvolver, conectar, inspirar as pessoas que querem transformar o mundo num mundo mais humano, sustentável e próspero, não precisa dizer nada que o centro para nós passou a ser o indivíduo, as pessoas que a gente capacita. No fundo, a empresa é um meio, mas na verdade a gente quer saber o indivíduo e o que ele tem de demanda dele. E aí abre um leque imenso, porque se você pegar o indivíduo na sua jornada, ele começa o aprendizado dele desde da escola, do colégio, técnico e várias fases da vida dele, até os 15, até os 20, várias camadas, até a hora que ele tiver na idade que a gente está ou não, que são expectativas diferentes sobre como se desenvolver ou como treinar, né? Então, queria conversar com você um pouquinho assim, como é que a gente vê esse indivíduo como centro das nossas atenções? Cara, isso é muito interessante. Assim, na verdade, desde que a gente nasce, a gente aprende, né? Desde das idades mais novas, né? Você aprende a engatinhar, depois a andar, depois vem as bicicletas, os brinquedos, depois você vai para a escola, na formação, e aí vai. E você tem fases bastante distintas na sua vida de aprendizado, né? Naturalmente, pensando um pouco na Expand, né, você está pensando na educação corporativa, nas pessoas das corporações, né? Quando as pessoas chegam no mercado de trabalho, elas já chegam com aquela formação que ela teve na universidade, nas escolas que ela percorreu,
E aí começam os aprendizados das experiências. Né? Então, uma pessoa que chega no mercado de trabalho novo, ou ela está num programa de trainee, ou ela está num programa de estágio, é o primeiro emprego e coisas desse tipo. Cara, ela tem um mundo para descobrir. Né? Ela tem uma necessidade imensa de absorver informação, absorver conhecimento e mostrar resultados, porque ela tem um sonho de crescer na carreira, de se desenvolver. Então ela está naquela fase de eu quero aprender, eu quero mostrar que eu sei e como que eu devolvo isso para a companhia e para o mundo, né? Quando você chega numa fase mais madura, que você começa a ter a primeira liderança, você imagina, agora eu estou liderando alguém, né? Olha quanta coisa que essa pessoa começa a se perguntar, que medo que passa, né? O que eu faço com isso? O que eu preciso fazer? O que eu faço de errado? O que eu não faço certo? Eu lembro quando eu fui líder a primeira vez, cara, eu cometi um monte de erro, né? Um monte de erro. Até que eu comecei a sacar isso. Poxa, se alguém tivesse entendido a minha necessidade e me oferecido algum conhecimento, faria toda a diferença para mim. Depois você muda de fase, você está numa fase em que você casa, tem filho, você quer mais estabilidade, você está com toda a energia, né? A questão de gestão financeira, de carreira, passa a ser muito mais importante. Depois você muda de fase, você começa a pensar assim, bom, o que eu faço agora? Já cheguei, já sou um executivo, já tenho sucesso, meus filhos estão na faculdade, o que eu vou fazer na próxima fase? Então, cada fase da vida, você tem necessidades diferentes. E quando você vem para uma empresa, e nós estamos vivendo isso, a empresa hoje, na sua diversidade, ela tem multigerações. Né? Ela tem pessoas que estão começando como estagiário, trainee, e estão pessoas que estão terminando a carreira e pensando na próxima fase da vida. Né? Então você tem várias pessoas de várias fases de idade, com necessidades de educação diferentes. Né? Ou seja, se você entender esse seu cliente final, como que ele precisa da educação naquele momento da vida dele, você consegue ofertar produtos maravilhosos. Só que você tem quem te contrata, né? Numa empresa, quem te contrata não é o cara que recebe o treinamento, né? É alguém que oferece o treinamento. Então, você também precisa entender quais são as demandas de um RH, de um DHO, de uma área que está provendo o serviço. E são várias dores que você tem no RH. Como que eu aumento a eficiência da empresa? Como que eu diminuo o meu turnover? Como que eu aumento a minha retenção? Né? Como que eu crio um clima saudável na empresa? Né? Quer dizer, são perguntas que são feitas constantemente. E, ao mesmo tempo, você tem o RH se preocupando com todas essas demandas, e, ao mesmo tempo, você tem um conjunto de pessoas com diferentes fases, com vontade de aprender. Né? Como que você cruza esses interesses? Como que você pensa em ofertas para isso? Então, para mim, quando a gente fala em customer-centric, é você realmente ser um especialista naquela pessoa. Você realmente entender a demanda, entender o momento. E, a partir daí, você consegue construir ofertas maravilhosas. Genial. Essa contribuição sua aí gera alguns insights aqui, mas dizendo assim, pensar no centro do usuário ou do nosso colaborador ou daquele que vai ser o treinado é pensar nele como indivíduo, na carreira dele, nele como indivíduo, ele mesmo, ele na empresa, ele no planeta. Então você pensa o indivíduo. E com esse entendimento, a hora que você vê do outro lado, agora o centro é a empresa e é o RH ou é o demandante da empresa. Se eu conseguir entender esse indivíduo e levar isso na hora de discutir, pensando o que o RH está querendo, e ele agora como centro, a gente inverte a coisa. Você vai falar assim, puxa, eu quero fazer um programa assim assado, mas eu quero diversidade, eu quero saber como que eu dou melhor capacitação nesse trabalho, como eu faço a melhor performance, como é que eu faço a retenção, mas é que esse RH, ao invés de estar pensando só em um indicador para lá, está pensando no colaborador como centro. Né? Então isso dá aquela coisa que
é a tese que a gente acredita que essa harmonia e esse futuro que a gente está falando das empresas tem que ter esse centro olhando aqui e ali, que essa combinação certamente faz as empresas do futuro serem as empresas do futuro. Né? E que você tocou num ponto, Dória, super interessante, porque quando você olha as mega tendências, uma delas é que as pessoas querem mais saúde, querem mais liberdade, né? Querem buscar suas felicidades, seus bem-estar. Essas são as mega tendências. Querem um mundo melhor, um mundo mais limpo, empresas saudáveis. Né? E, ao mesmo tempo, as empresas precisam entender esse movimento. Né? É verdade. Quem é o contratante é a corporação, né? Principalmente em educação corporativa. Quem é contratante é o RH dentro da corporação. A gente precisa ajudar, talvez, as organizações a entenderem esse mega movimento e como que eu ofereço esse conjunto de coisas para propiciar melhor bem-estar para a pessoa, maior crescimento para ela, maior aderência às questões ambientais e mundo melhor. Quer dizer, e aí vem um pouco do que a gente se discute, né? Quer dizer, as pessoas no centro transformando as organizações para gerar um mundo melhor, né? Que você me ensinou isso na Expand. É fantástico isso. Então, como que nós aqui podemos pensar esse movimento, uma vez que isso é uma mega tendência e deve acontecer e já está acontecendo, dá para você ver esse movimento claramente, né? As pessoas estão escolhendo as empresas que trabalham, não querem esta ou aquela empresa por causa disso ou daquilo, né? Então, como que você atrai esses grandes talentos para a sua empresa, oferecendo movimentos diferentes, né? Acho que esse é o X da questão. E aí, quando você coloca a pessoa no centro e entende o momento que ela passa, a necessidade que ela tem, né? Se a pessoa quer um ambiente saudável, quer liberdade de ação, talvez ela não queira vender todas as horas da semana dela para uma única empresa. Talvez ela quer ter menos horas naquela empresa, porque ela quer ter liberdade, né? Ela quer ter flexibilidade, né? Como que eu organizo isso? E, ao mesmo tempo, eu tenho o melhor da pessoa, eu tenho o casamento do meu propósito como organização com o propósito daquela pessoa, onde ela vai entregar mais. Né? Esse é um movimento interessante quando eu penso em educação, na minha visão. Vou dizer, para quem está falando no presente e vai poder ser ouvido por muito tempo, esse tema sempre vai estar atual. Nós estamos falando alguma coisa agora que, se de repente você estiver escutando isso daqui, sei lá, uns meses, alguns anos, vai ser um cheque para nós, porque realmente é o que eu acredito. Eu acredito e faço valer isso para Expand e as pessoas que fizerem parte da nossa comunidade, do nosso ecossistema, que isso é um valor. E outra, a gente não precisa ficar explicando isso para muita gente, não. Aqui a gente está compartilhando um pouco esse pensar, mas essas coisas a gente não explica, a gente transpira, né? Eu falo assim, é a diferença de descrever e de mudar ou transformar. Mudar é falar assim, agora eu sou assim, aí eu fico escrevendo na linha tudo que o checklist que eu tenho que ser para ter o cliente como centro, né? Transformar é aquela história que quando você vai numa loja ou você vai fazer um treinamento, você sai do treinamento, você sentiu alguma coisa diferente e não sabe explicar. E se nós somos uma organização que quer transformar o mundo, a gente vai transformar de uma maneira dessa que vai ser por perceber ou sentir esses valores em tudo que a gente faz. É exatamente isso, Dora. Quando você fala em transformar, me remete a algumas coisas. Assim, as organizações, aquelas organizações que insistirem em comprar treinamentos, obrigar seu usuário a treinar aquele módulo, obrigar seu usuário a fazer reportes, obrigar seu usuário a estar preso naquela organização, ela não vai ter sucesso, né? Porque os seus funcionários, eles querem a liberdade, eles querem estar engajados no propósito daquela empresa, né? Então, se você capturar qual a demanda, qual a necessidade, o que ele precisa e oferecer isso, você vai ter ele por inteiro. Né? Isso é transformar. Muito bom. Bom, Furtado, nosso combinado aqui é
fazer esse episódio aqui, trazer essa experiência, esses pequenos insights aí pra gente. Vamos chegando a mais o final desse episódio. Nós falamos de carreira, falamos de momentos de vida que cada um está passando, cada profissional. Falamos em o cliente tem, o freguês tem razão. Nós falamos da demanda do RH, de entender o seu indivíduo, e falamos do como as organizações, que direção ela deve tomar para ela buscar sua sustentabilidade e efetivamente fazer a diferença não só para as pessoas, mas para o mundo onde elas estão. Quero agradecer a sua participação. Deixo à vontade de você para fazer sua colocação aqui para... Dória, foi muito feliz, eu agradeço o convite, eu acho que eu gostei muito de debater o tema, eu acho que esse é um tema encantador, como você falou, ele é bem atual e continuar atual, né? O meu recado é assim, preste muita atenção nas mega tendências, para onde o mundo está indo, quais são as condições, constantemente, né? E nós vivemos num mundo de dados, né? Então você pode se aproveitar de toda a informação que está constante no mundo para tomar as melhores decisões para a sua empresa. E coloque as pessoas no centro, porque as pessoas engajadas, com propósito, com sentido, elas transformam o mundo. Tá bom. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado mais uma vez. Fico à disposição. Esse conteúdo está à disposição de vocês em vários canais. E tem mais. Logo em breve temos mais coisas para vocês. Obrigado. Obrigado, Dória.